Pronto. Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui ao vivo com o senhor Ernesto Rabercor. Para a gente está sendo aqui um grande prazer, nós aqui da nossa FATEC Tatuí, prestigiando aqui essa palestra através do conhecimento de um grande amigo, um ídolo, na verdade, né? Uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande. Ele é sócio fundador da TOTUS. E agora, com esse projeto da ERP Flex, o fundador da ERP Flex, com um projeto também ERP em sala de aula. Seu Ernesto dispensa um pouco de apresentações aqui para todos nós, visto que é uma pessoa assim fantástica, um incentivador de não só estudo, né, mas também de práticas esportivas, um grande dedicado assim à cultura da saúde. Senhor Ernesto, é um prazer estar aqui com o senhor. Nós que estamos aqui, eu estou representando o curso de Gestão em Tecnologia da Informação, mas temos também, através do nosso professor Maurinho, coordenador do curso de Gestão Empresarial, representando os alunos de Gestão Empresarial da FATEC Tatuí. E temos a possibilidade de estar aí com o público em geral e principalmente com o apoio da nossa direção da FATEC e de todo o Centro Paula Souza. Senhor Ernesto, a palavra é sua, por favor, fique à vontade. É um prazer tê-lo aqui conosco. Muito boa noite, pessoal. É realmente um prazer muito grande falar para essa juventude, para os alunos da FATEC, que eu acho uma escola espetacular, e principalmente alunos de gestão empresarial e de tecnologia da informação, que é os dois temas aí que nós vamos abordar. Eu dou ainda sempre esse nome nas minhas palestras, dicas de como chegar lá, independente, vamos dizer assim, se eu vou atacar mais a área de entretenimento, de saúde ou a área de educação, porque na vida a gente quer isso, né? Dicas de como chegar lá. Essa juventude aí que está batalhando nos dias de hoje. Então, pessoal, eu vou falar um pouco sobre os fatos que aconteceram na minha vida e o que eles me ensinaram, né, o que eles representam, mas principalmente tentando, com isso, mostrar como vocês devem agir na sua vida profissional, na sua vida pessoal, no seu emprego, na sua escola, enfim, na sua vida social. E aí, eu sou colega de vocês, né? De tempos antigos, mas também fiz administração de empresas. E a administração de empresas, gestão empresarial, é uma coisa muito interessante, né? Quer dizer, é você aprender como mexer com esse complexo que é uma empresa, né? Uma empresa, ela, na verdade, ela tem que ter uma estratégia. E o pior de tudo, ela tem que crescer e crescer com lucro. Então, daí é que é a dificuldade, principalmente de uma empresa, na gestão privada. Mesmo na gestão pública, é evidente que os gestores têm que também ter essa preocupação, no sentido de que, às vezes, o objetivo não é o lucro em dinheiro, mas o lucro em benefícios para a sociedade. Então, definindo o que é uma empresa, né? Uma empresa nada mais é do que um conjunto de pessoas, né? Pessoas profissionais e recursos, né? Equipamentos, o próprio local da empresa, as máquinas que ela tem, que geram uma receita. Quer dizer, de alguma forma, ela precisa gerar alguma receita que pode ser também dinheiro, mas pode ser também uma receita em termos de benefícios para a sociedade. Vendendo os seus produtos e serviços, quer dizer, a empresa tem que fazer alguma coisa, ela tem que produzir alguma coisa, um serviço, um produto, por meio do trabalho para determinado mercado, né? Através dos seus colaboradores. Então, é uma coisa complexa, né? A gente vê um dia empresas tendo um sucesso tremendo, abrindo seu capital na Bolsa de Valores, e da mesma forma, às vezes até com gestores semelhantes falindo, quebrando, né? Encerrando suas atividades. Então,
afinal, qual é o segredo, né? O que é preciso para você galgar, como um dos participantes dessa empresa, galgar quais são os degraus que você precisa subir para realmente conseguir fazer a empresa dar certo. Então, a primeira coisa que a empresa precisa ter é mercado. Quer dizer, ela precisa produzir alguma coisa que as pessoas estão interessadas em adquirir, em comprar, inclusive pagando por esse serviço, por esse produto. E precisa ser um produto interessante. Não adianta você querer produzir um pente para careca. Você não vai vender nunca. Mas tem muitos produtos aí que, de repente, eles deixam, né, de ser interessantes. O filme da Kodak é um exemplo bem típico. Ou então, os videocassetes que a gente comprava aí nas lojas de aluguel de fita. Então, o produto, às vezes, tem uma vida perene. E, de repente, ele não é mais interessante para o mercado. Outra coisa importante é que nós vivemos num mundo capitalista, que é, sem dúvida, mais produtivo. Por quê? Porque a concorrência ela é o que impulsiona o progresso. Você, quando tem concorrente, você luta o dia todo, dia e noite, para ser melhor do que o seu concorrente. Se não tivesse concorrente, a gente se acomodaria, né? Vou fazer um produto qualquer aí, vou dar para o mercado, tá bom assim, não reclama e compra. Agora, se tem concorrência, ninguém mais vai comprar meu produto quando o concorrente começar a fazer melhor. E vocês, na FATEC, eu tenho certeza, porque eu frequento a FATEC e vejo lá um monte de jovens querendo fazer startup, tem a maldita concorrência multinacional, né? Às vezes uma multinacional fazendo a mesma coisa que você. Então, tem essa briga aí do pequeno contra o gigante. Mas isso faz parte, pessoal. Vamos lá, vamos lutar. E o teu produto tem que ter preço, né? E aí também na concorrência, os grandão, quando vê que você está realmente ameaçando, vão lá e derrubam um preço lá para baixo, e aí? O que você faz? Vai também baixar o preço? Vai trabalhar no prejuízo? Nem sempre você tem essa condição. Então, é outro problemão que você vive como empresário. A nossa CLT, né, a gente tem que conviver com ela, ações trabalhistas, evidente que isso tudo está mudando, né, reformas que o governo faz, mas não deixa de ser um trabalho delicado você comandar um exército de funcionários, pagar bem, né, não perder funcionário, enfim. E agora, com essa pandemia, a gente viu toda essa problemática deles não poderem vir ao escritório. Tem toda essa parte tributária também, tem que pagar os impostos, a infinidade de impostos. Nós temos, numa nota fiscal, 10 impostos. Então, é também uma questão que hoje em dia não dá nem para sonegar, porque tem o SPED, então a fiscalização é em cima, e nem deve, né, sonegar. E precisa ter grana, tutu, laranja, money, dólares, euros. De alguma forma, né, para começar, você precisa ter um capital e depois você tem que ter lucro, não pode ter prejuízo, porque senão aquele capital some e aí você tem que buscar capital ou num banco ou buscar um financiamento e aí a coisa não é legal. E os juros, que agora pelo menos diminuiu, mas não deixam de ser uma despesa não muito agradável. Então, você vê que ser empresário não é fácil. Seja dono, seja um executivo, né? Porque quando você está lá como funcionário ou como executivo na direção de uma empresa, mesmo não sendo dono, você tem que fazer o papel de dono. Você, quando veste a camisa da empresa, tem que ser o mesmo espírito de dono. E rezar para que não haja crises, porque a crise derruba qualquer um. Você pode notar que tem empresário que ele analisa ao longo da vida dele o sucesso, e aí ele mesmo sendo um cara super inteligente, muito bom empresário, ele na crise também, vamos dizer assim, levou suas porradas, quer dizer, não se deu tão bem assim, porque quando tem uma crise, seja a que teve em 2008, seja a que teve agora com a pandemia, tal,
você pode ser o melhor empresário do mundo, você vai levar um baque, a tua empresa vai sofrer. E o Brasil, até que não tem muitas crises, mas tivemos várias, né? Tivemos a de 2001 a 2008, a queda do Jânio, a queda do Jango, enfim, a queda do Collor. Então, quando o presidente cai, tem crise. Tem crise, ninguém compra, todo mundo tem uma atitude mais... E jogando contra mim aí, né, que o que eu faço é exatamente sistemas de ERP, e você vai ter que ter um para controlar a sua empresa. E dá pau mesmo, né? É a internet que cai, é o programa que não funciona, é o operador que erra na teclada de um dígito. Então, tem que conviver com isso, porque o ERP é realmente que controla toda a empresa. Eu vou falar um pouco do ERP Flex, que é uma solução que tem aí tido muito sucesso. Mas você ser empresário, você ser gestor, você ser dono da empresa, executivo, tem coisas boas, viu? Você, por exemplo, quando faz aniversário, eles te dão uma placa, às vezes te pagam um almoço, tem uma festinha, é legal, né? Tem também aquela jogada da autoestima, né? Às vezes você está assim, passando na empresa, e o vendedor está lá com o cliente, aí você ouve ele falar assim para o cliente, aquele lá é o dono. Aí você estufa o peito e passa assim, aí normalmente te chamam, esse aqui é o dono. É uma autoestima incrível, é uma realização profissional, principalmente quando a empresa é elogiada, quando ela vai bem, incrível, vale a pena. E se tudo der certo, se não tiver muito concorrente, se seu produto for bom, se você for um gestor fantástico, se não tiver crise, você pode até ficar rico, rapaz. E é muito bom ficar rico. Você não precisa ficar economizando, você pode gastar um pouco mais. É legal. Na boa, certo? Sem roubar, sem fazer falcatrua, realmente como fruto do seu trabalho. Se você fizer tudo direitinho, você merece ficar rico. E aí vai ter uma vida legal. E aí vocês devem estar vendo tudo isso e falar, tá, e aí, o que eu preciso fazer? O que eu preciso saber? O que eu preciso criar? Como é que funciona esse negócio? Como é que eu vejo, às vezes, um se dá super bem, o outro se dá super mal, tal. Então, eu vou dar algumas dicas aqui de como você tocar bem uma empresa. Primeira coisa é controlar os colaboradores, né? Você, na verdade, como executivo, como chefe, eu sempre falo brincando assim, o chefe não faz nada, não trabalha. Ele só precisa fazer os outros trabalhar. Mas isso é que é o difícil, né? Pegar e motivar a sua turma. Então, uma forma é você, mais ou menos, o tempo todo ficar perguntando ou verificando os seus colaboradores com essa frase. Você já fez o que deveria ter feito? Não importa o que ele tem que fazer, mas o colaborador tem que trabalhar, ele recebe um salário, então você precisa dar condições e controlar para ver se ele está fazendo o que deveria ter feito. E ser chefe é quase que um jeito que a pessoa tem, uma capacidade assim, que pouca gente tem. Saber mandar sem perder a calma, saber controlar, sem ficar nervoso, dar bronca indevida na frente de todo mundo. Então, é uma coisa importante. Você precisa ser gestor e coach, né? Qual é a diferença? O gestor é aquele cara que cuida para que as pessoas façam o que deve ser feito, organiza, dá as condições e tal. Enquanto que o coach é o que motiva, é o que cuida, vamos dizer assim, da inteligência emocional, quer dizer, da vontade do cara que está trabalhando para você trabalhar para você, gostar, né? Não ser revoltado, ter prazer. Então, você tem que ser esses dois. Você precisa ensinar, você precisa dar condições para ele trabalhar e você precisa motivá-lo, você precisa cuidar que ele trabalhe com prazer. Delegar sem delargar. Quer dizer,
Não adianta você chegar no início do mês e fazer um discurso para todo mundo lá, pessoal, esse mês aqui vamos bater a meta, que precisamos arregaçar as mangas aí para conseguir pagar as despesas. Aí você pega, se manda, vai viajar, aparece de vez em quando, delarga todo mundo, e chega no fim do mês, pá, vocês não cumpriram a meta. Quer dizer, você tem que sair dessa letargia, né? A letargia é você não ficar acompanhando o que está ocorrendo, é você delargar. Então, de alguma forma, você precisa controlar todo esse processo. Ter foco, né? Quer dizer, você também, mesmo sendo executivo, presidente, dono, diretor, tem as suas funções, né? De controle e de cumprir as metas, tal. Então você tem uma série de tarefas a executar e não se perca, quer dizer, não começa a viajar, a fazer trabalhos que não levam a nada, aprenda a dizer não, porque muitas vezes quando você é uma pessoa importante, você é muito convidado para fazer algumas coisas e você tem que saber dizer não. Não, isso aí eu não vou fazer, eu vou fazer o que é importante para a minha empresa. Então, essa frase também é importante. O que eu estou fazendo agora está contribuindo para que eu atinja as minhas metas? Quer dizer, está sendo um trabalho útil? E você muitas vezes se pega assim, né? Às vezes até assim, você vai almoçar com uma pessoa tal, quando você olha no relógio, são 3h30. Você fala, pô, cheguei aqui a 12h30, são 3h30, estou aqui batendo papo e a minha empresa está lá. Não é correto. Então, ter foco é isso, é você se desviar o mínimo possível das atividades que você deve executar, né? Ter foco. E aí? Você viu como a gente tem que fazer esses procedimentos que eu falei, mas e aí? Como é que eu chego lá? Como é que eu começo lá a tocar coisas? Bom, a primeira coisa que é muito importante é você achar o que você realmente gosta. E não é fácil isso, né? Vocês, principalmente quem está estudando gestão empresarial, é uma coisa muito ampla. Então, precisa verificar em que segmento que você vai atuar, né? O que você gosta, que ramo de atividade, que setor, se é mais serviço, se é mais indústria, se é mais comércio, né? Saber o que você gosta. O pessoal de TI, esse já está mais ou menos direcionado, né? Quer dizer, já é um estudo mais delineado, então ele vai mais caminhar já nessa parte de tecnologia da informação, então, que foi, por coincidência, o que aconteceu comigo. Então, vem essa questão. Bom, você está estudando, aí você começa a procurar emprego, principalmente quando você se forma e tal. Então, como é que você deve fazer essa procura, né? Uma coisa importante é entender que essa onda que está tendo de startup agora, né, todo mundo falando nisso, e muito jovem até abandonando a faculdade, isso é relativo, porque trabalhar numa empresa grande, você tem umas vantagens de aprender essa vida corporativa. Você sai da faculdade e quando você entra numa empresa grande, olha, não é fácil, porque os procedimentos que tem lá são muito rigorosos, principalmente se for uma multinacional, disciplina, tal, coisa que você não estava acostumado na faculdade. E que se você entrar logo de cara numa startup, já não teve esse aprendizado, né? Eu, por sorte, trabalhei durante 9 anos, assim que eu me formei, quer dizer, antes eu trabalhei com meu pai, que tinha uma empresa de fotografia, mas depois eu entrei na DECA, quer dizer, eu entrei na Dreyfus, que era uma firma de consultoria, que dava consultoria na DECA, depois na Metal Lab, que era uma montadora de peças de veículos, na BUL, aí já uma empresa de computação, né, de computadores, e na Siemens, que também fabricava computadores concorrendo com a IBM. Então, isso dá uma série de vantagens de trabalhar numa empresa grande. Viagens, por exemplo, eu tive a oportunidade de ficar 6 meses na França pela BUL e depois 6 meses na Alemanha pela Siemens. Então, nessas viagens que você vai trabalhar lá fora,
te dá um ensinamento muito grande, é muito legal, você aprende o idioma. A experiência em processos corporativos, né? Toda essa disciplina, regulamentos e comportamentos que é necessário. Então, é importante. Evidente que tem gente que segue a carreira toda em empresa grande, vira diretor, que é muito legal também, e já cria essa cultura corporativa, mesmo na administração doméstica. Quer dizer, isso que é legal, quando você aprende todo esse mecanismo, todo esse processo disciplinar que existe na empresa grande, você adota isso também em casa depois. Isso quem falou foi o nosso amigo Steve Jobs. E eu, mesmo já trabalhando na própria DECA, eu trabalhava lá através de uma consultoria e eu fazia a implantação de um sistema de custos. E um belo dia, um dos diretores lá chegou e falou assim: Ernesto, deixa eu te levar lá para você ver o computador. O computador da DECA ficava fora da empresa, ficava na IBM. Isso foi em 1965, né? Naquela época eram os mainframes da IBM, o 1401 principalmente. E aí me apaixonei pela máquina. Nossa, quando eu vi aquela impressora a 1000 por hora, os cartões sendo lidos e processando de uma velocidade incrível, os mapas saindo tudo bonitinho no relatório, falei, é isso que eu quero fazer. Principalmente quando o rapaz que me mostrou isso aí, o diretor lá, começou a me mostrar um programa de computador. Nossa! Na mesma noite eu me inscrevi num curso de programação e o pessoal de TI que está me avisando, me ouvindo aqui, olha, programação é um negócio fantástico. Programação, ela tem esse danado do comando if. E esse comando resolve qualquer problema, né? A gente tem as maquininhas de calcular que só soma, divide, multiplica e subtrai. Mas o computador, você escreve um programa que nada mais é do que uma norma de procedimento, você ensina a máquina o que ela deve fazer, e nesse ensinamento você vai mandar ela imprimir, você vai mandar ela ler uma informação, calcular, fazer todas as operações aritméticas, e além disso tem o comando if. Então ele fica com uma inteligência lógica. De acordo com o dado que ele lê, ele toma uma atitude. E aí a coisa foi evoluindo. Hoje a gente tem inteligência artificial, que nada mais é do que o uso intensivo desse comando, tornando talvez o computador mais inteligente do que a gente, porque a gente também, o dia todo, você deve fazer uns 500 ifs na sua cabeça para tomar as atitudes para qualquer situação. Então, quando eu vi esse comando, no primeiro dia de aula no curso de programação, eu falei, vamos fazer um sistema aí que administre a empresa. O programa de computador é capaz de automatizar esse processo. Tudo isso que vocês estão aprendendo na escola, né? Os procedimentos, como fazer, como não fazer, o computador ajuda, o programa automatiza esse processo. E aí você vai juntar o teu conhecimento de gestão com o de programação, ou pedir para o programador fazer o programa de acordo com o que você acha que deve ser um procedimento administrativo. É isso aqui, ó. Isso aqui, e veja que não é tão difícil programação. Depois que você pega o jeito, é o if daqui, o if de lá, você aloca constantes. Olha, é quase tão fácil como ficar explicando o procedimento verbalmente. Um procedimento qualquer que tem que ser adotado na empresa. Fazer um balanço, fazer uma venda, fazer uma nota, fazer uma requisição. Tudo é software. Software é o que está dominando o mundo. Qualquer coisa que você vê hoje no celular, na inteligência artificial, software. Então, tanto quem está em gestão empresarial como quem está em TI, entenda isso. Foi assim que nasceu o SIGA, Sistema Integrado de Gerência Automática. Essa era a ideia, e até hoje é a ideia de todos esses sistemas de ERP que você vê no mercado. Ele até no começo chamava de gestão automática. Aí o pessoal pensava que era um sistema de gestão. Mas o princípio, quando começou, não difere muito do que é hoje um ERP, né?
que é emitir nota, receber uma nota de compra, fazer uma requisição, uma produção, controlar o estoque, controlar a contabilidade, fazer os lançamentos, emitir o balanço, gerir a empresa, fazer a gestão da empresa. E hoje temos uma infinidade aí de ERPs. E aí, eu fui trabalhando nessas empresas que eu falei, na DECA, na Metal Lab, tal, até a ESC, e a ESC encerrou suas atividades no dia 19 de setembro de 74. Ela fabricava computadores Siemens, similares ao da IBM, e a IBM falou, ou vocês saem da área de tecnologia, de programa de computador, ou nós entramos na área de telefonia, que era o forte da Siemens naquela época. E hoje é tudo uma coisa só, né? O celular é computador e telefone ao mesmo tempo. Mas estava eu no olho da rua, né? Desempregado, mas com um sistema já semi-desenvolvido. E foi assim que eu decidi, bom, agora chegou a vez de empreender, 1974. E eu tinha um cunhado que tinha uma empresa de artefatos de metais, e ele me colocou lá na garagem e falou assim, ó, trabalha aí. E eu falei, bom, eu gostaria de automatizar os seus processos administrativos, que eu tenho um sistema que faz isso. Tudo bem, ele falou, vai lá. Aí eu coloquei lá as perfuradoras, né, que era tudo a cartão, e nascia a empresa Siga Sistema. E aí eu me tornei realmente um empreendedor. Deixei de ser um funcionário de multinacional para me tornar um empresário. Na época não se falava em startup, mas não deixava de ser uma startup. Aí depois eu recebi o computador, a Siemens ainda continuou até 1987 a manter os computadores que estavam no mercado, e um cliente devolveu o computador, e eu assumi o computador. Está aqui as fotos, olha, isso aqui é um disco magnético de 7 megabytes, isso aqui é uma perfuradora de cartões, que era o meio de entrada no computador, aqui a leitora, e aqui a impressora. As impressoras eram rápidas, né? 1000 linhas por minuto, e eu aqui com cabelo ainda, feliz da vida em ver o resultado saindo, né? Enfim, a Siga cresceu muito, porque na época estava em reserva de mercado também, difícil de entrar novos computadores aqui no Brasil. Foi crescendo, mas em 83 começou esse negócio de microcomputadores. Pô, primeiro, todo mundo não acreditava, achava, imagina se um micro vai fazer o serviço que um computador grande faz, tal. Mas aí surgiu logo as máquinas da IBM, com mais capacidade, e começamos a pensar em converter o sistema para microinformática. Foi assim que nasceu, então, a Micro Siga, né? O nome vem de Siga, micro. E também, coincidentemente, um funcionário meu, que começou com 16 anos na Siga, carinha inteligente, Laércio Cosentino, chegou um dia, me convidou, ou me pediu para ser sócio, depois de uma disputa aí de valores, a gente acertou os ponteiros, e realmente é um empresário que fez com que a gente crescesse muito. Ele na parte administrativa, comercial, um gênio, e eu na parte técnica. E aí a Microsiga foi crescendo. E depois abriu o capital e tudo. E aí me pergunto muito isso. Pô, mas o que a Microsiga tinha que os outros não tinham? Por que ela cresceu tanto? E é isso que é importante você analisar, né? Por que, sei lá, uma IBM cresce, uma Bosch não conseguiu crescer tanto? Você vê, às vezes, duas empresas concorrentes, uma, de repente, dá um impulso e a outra não vai. Então, normalmente, são detalhes, são coisas que acontecem naquela empresa que fazem com que ela dê certo. Hoje eu li no jornal o caso da Big. A Big foi comprada por um fundo de investimento e era a Walmart aqui do Brasil. A Walmart aqui no Brasil não conseguiu crescer. Uma empresa, um fundo americano comprou e hoje vai abrir o capital agora. Então, quando você vai numa empresa, tente analisar por que aquela empresa dá certo ou por que aquela empresa não dá certo. No caso da Microsiga, eu coloquei aqui realmente os pontos que fizeram ela
crescer. Um foi sistema de franquias, porque a franquia é uma pessoa que vende para você sem ser seu funcionário. Então, se ele não vendeu, o problema é dele. E aí você cria uma rede de franquias e vai bem. Num país como o Brasil, né, com extensão territorial, foi a melhor solução. Então, em cada capital, depois em cada cidade, colocou-se franquias. Outra é você cuidar da qualidade. Então, fizemos a ISO 9000, que é um processo de melhorias de qualidade, com detalhes e tal, também funciona. Outra é você inovar, tecnologia própria. A gente criou um sistema, depois desenvolvemos uma linguagem de programação, então sempre procurando fazer a coisa diferente dos demais, com tecnologia própria. Também houve o processo de exportação, quer dizer, conforme a empresa cresceu, já expandiu para o México, para a Argentina. Então, esses são alguns pontos, quer dizer, muito trabalho aí que foi sendo feito, é evidente que também a qualidade do produto, a tecnologia envolvida, fez com que ela crescesse. E também não houve, foi numa época em que o Brasil estava caminhando bem, né? A década de 90 foi uma época muito favorável. Quando entrou em 2000 aqui, teve realmente a questão das torres lá nos Estados Unidos, né? Das torres gêmeas, mas mesmo assim a economia foi bem. Notem que nós abrimos o capital em 2006, em 2008 veio outra crise, né? Que foi lá a crise do Banco Americano, mas aí já estava uma empresa grande. E foi assim que, em 2005, a gente fez uma fusão com a Logocenter, e de início a ideia era manter as duas empresas independentes, mas com a mesma sociedade, e demos o nome de TOTVS para essa empresa, mas era mais um nome assim, para abrir o capital, assim como a Ambev é o nome das marcas Antártica e Brahma. Mas depois virou TOTVS mesmo, hoje o nome da empresa é TOTVS. E foi então no dia 9 de março de 2006, e aí com a supervisão da Advent, com a supervisão do Rogério, que foi quem fez o IPO também da Ambev, e com a equipe, com o Laércio, enfim. A IPO da TOTVS, que ocorreu em 2006. E o IPO nada mais é do que a abertura do capital da empresa. Então, você perde um pouco a participação, porque emite-se as ações e o público compra essas ações, passando a fazer parte da sociedade, e com esse recurso oriundo da venda dessas ações, a empresa, então, tem capital próprio para crescer. Então, hoje, aqui no Brasil, nesse ano, por exemplo, mesmo com a pandemia, está havendo muitos IPOs, e realmente é um momento em que a empresa se transforma, ela se torna grande, e aí ela pode fazer um follow-on, que é quando ela precisa de mais capital, ela lança mais ações, evidente que os sócios são diluídos, mas o Bill Gates, por exemplo, ele tem hoje 1% da Microsoft e é o cara mais rico do mundo. Então, conforme a empresa vai crescendo, todo mundo vai sendo diluído, mas a empresa cresce. E aí, eu já estava com uma idade máxima de 60 anos, eu fui para o conselho de tecnologia, não o conselho de administração. Mesmo porque eu cuidava só da parte técnica, junto com outras pessoas. E aí, o que acontece? Você não trabalha mais todo dia, você só vai uma vez por mês, o resto do tempo você fica em casa. E aí, aposenta, não precisa mais trabalhar, está velho, vai descansar. E olha, eu reconheço o sistema de aposentadoria e tal, mas enquanto você tiver saúde, não se aposente. Talvez depois, quando o corpinho não aguentar mais, aí sim. Porque enquanto você tiver lenha para queimar, trabalhe. A coisa mais legal da vida é o trabalho. Quando você gosta do que você faz, quando você vai todo dia de manhã lá e realmente realiza alguma coisa. E aí, eu vou resumir toda essa experiência
que a Microsiga, a TOTVS deu, em 10 princípios de boa gestão, que você pode adotar ou deve adotar nos seus negócios, se você for abrir uma empresa ou mesmo se você for diretor de uma empresa importante. Então, primeiro princípio, trazer gente melhor que você. Isso é um ponto importantíssimo. Quantas pessoas eu já vi que aconteceu exatamente isso? Camarada bom, montou uma empresa, tal, aí ele contratou um camarada muito bom, tal, e aí esse camarada queria participar da sociedade, queria ser sócio, queria ganhar tanto quanto o dono, e aí a pessoa fala, não, eu sou o dono, pô, eu que criei a empresa, tal, não vou dar essa oportunidade. E aí o camarada sai, e se ele é bom, ele vai ser um baita concorrente. Então, procure entender que você é mais um na sua empresa. Então, traga gente melhor que você, saiba admitir também, porque assim como tem gente boa, tem gente que não se adequa ao seu negócio. Então, faça um job rotation. Um job rotation é você pegar uma pessoa que está lá no setor de venda e colocar ela uns dias no setor de produção ou no setor financeiro, para que a pessoa conheça, né, as dificuldades de todos dentro da empresa. E, para isso, um bom RH é bem recomendável, né? Uma pessoa que fica só cuidando, vamos dizer assim, da inteligência emocional na empresa. Porque uma empresa depende da motivação dos seus funcionários. O segundo princípio é o que eu estou fazendo aqui, treinando. Porque eu tenho certeza que eu estou treinando vocês aí, que são estudantes, e que talvez um dia um de vocês venha treinar, venha trabalhar com a gente. Então, o treinamento é fundamental, dentro da empresa principalmente, porque ninguém vai conhecer as funções, os detalhes. Então, você precisa sempre estar treinando sua equipe, e principalmente se você gostar de dar aula, é um prazer imenso. Terceiro princípio, essa questão de você provocar todo um processo de vendas que não dependa só de você, que dependa de terceiros, através de franquia, através de canais, parcerias, né? Hoje nós temos inúmeros parceiros que não são nossos colaboradores diretos, não são funcionários, são empresas independentes que vendem todo mundo junto, todo mundo atacando o cliente. Quarto princípio, ter preocupação com a qualidade. Procure sempre fazer produtos de boa qualidade, talvez fazer um projeto de ISO 9000, de qualidade, porque o concorrente sempre está melhorando também o seu produto. Quinto, fazer sempre o melhor possível, você inovar. Quer dizer, você como gestor, seja dono, seja um gestor, tal, procure inovar, porque o mundo, principalmente capitalista, está sempre criando novas coisas. Então, você precisa criar novos produtos, como nós criamos o SIGA, depois o MicroSIGA, depois o ADVPL, que é uma linguagem de programação criado na TOTVS, né, pela equipe, uma nova linguagem, a única linguagem brasileira realmente desenvolvida aqui para resolver os problemas do clipe, tudo bem? O Proteus, o RP em Sala de Aula, que é um projeto que a gente treina alunos da escola, assim como treinamos na FATEC e tudo. E depois fizemos um sistema na nuvem, que também é uma inovação bem interessante, e outras coisas, por exemplo, o Netas, que é uma empresa de treinamento e desenvolvimento. Então, a gente foi seguindo esse princípio do Rockefeller. Se quiser ter sucesso, busque novos caminhos, ao invés de recorrer aos caminhos tradicionais já trilhados com êxito. Porque está sempre inovando, criando alguma coisa, mesmo que fuja um pouco daquele teu core, daquele teu projeto inicial, teu projeto básico. Procure fazer outras coisas, como empresa. Assim. O sexto princípio é você tem que aparecer. Se você quiser ser um empresário de sucesso, de alguma forma, você tem que oferecer algum conhecimento para as pessoas que giram em torno de si e para o público em geral. Então, um negócio super legal, hoje é mais difícil, mas é escrever livros. Basta você pegar uma folha em branco, sentar na frente do Word e começar a escrever. Mesmo que seja um tema que já está batido, que tenha outros livros do mesmo assunto, mas quando você
escreve um livro, primeiro que você deixa um legado até depois que você vai embora, né? Que você é eterno. E você vai ter o prazer de ver as pessoas lendo os seus livros. Hoje é vídeo, né? É mais fácil, mais comum. Palestras como essa que eu estou dando é um prazer incrível, pô, porque você está divulgando conhecimento, você está oferecendo um pouco do seu conhecimento para terceiros. Enfim, procure fazer um marketing pessoal para que você se venda, para que também, se você sair dessa empresa, às vezes você muda de emprego e tal, você precisa ter um legado, alguma coisa que você fez. Fazer vídeo hoje é sentar em frente do smart, do celular, e começar a falar. Você vai ver que conforme você faz isso, você fala, porra, esse assunto aqui me interessa, eu manjo bem dele, eu vou começar a dar umas aulinhas aí. Faz vídeo e põe no YouTube. Depois, se tiver sucesso, até você fatura alguma coisa. E aí já te chamam para palestras, tal, como estão me chamando aqui. Tudo isso vai enriquecer. O sétimo princípio é você realmente criar eventos dentro da sua empresa, tanto para os funcionários, os colaboradores, como para terceiros, como para os seus clientes, como para os seus fornecedores. Quer dizer, uma interação, né? Com clientes, canais e colaboradores. Por exemplo, esse projeto nosso que nasceu na Microsiga, né? O Microsiga da Educação, e depois com a RPPlex, que, aliás, foi desenvolvido exatamente para atender esse projeto. A gente tem hoje o RP em sala de aula, que a gente está oferecendo aí, inclusive, para a FATEC, que é vocês fazerem um exercício em cima do RPPlex, onde você aprende realmente o funcionamento, de como ele funciona. E aí é um processo muito interessante, porque aumenta a mão de obra disponível, aumenta a quantidade de pessoas que conhecem o sistema que você está desenvolvendo. Oitavo princípio, procure frequentar associações, ou então lugares onde você se encontra com outros empresários, como o LEAD, a Endeavor, a Anshan, que é a Câmara Brasileira Americana, o BMI, que é um processo internacional onde se unem uma vez por semana empresários para vender um produto, vender o seu produto, enfim. Ter uma vida social. Esse negócio de associações é muito bacana, porque é lá que você conhece seus concorrentes, né? Eu fui presidente da ACESP durante 6 anos e ali eu conheci muita gente. O nono princípio é você estudar bem essa parte de capitalização da sua empresa. Como você vai obter a grana necessária. Evidente, uma forma é você ter um alto lucro da empresa. Mas quando você é uma startup, você provavelmente vai recorrer a um fundo de investimento. Aí você tem que estudar bem, ver como é que é as condições, ver como é que você vai receber deles orientações. Tem muitos fundos bem interessantes que realmente alavancam a empresa, te ajudam a crescer, principalmente quando você é uma startup, uma empresa pequena. E, da mesma forma, o Stock Options. Stock Options é quando você entrega ações ou uma participação, de alguma forma, da sua empresa para os seus melhores colaboradores. Porque aí eles se amarram na empresa, quer dizer, eles vão ter uma participação, vão ter uma participação nos lucros, e aí você vai ter gente boa trabalhando com vocês que se tornam sócios e, evidentemente, muito mais motivados. Então, esse princípio também é muito importante. Esse livro aqui, Blitzscaling, ele recomendo a leitura, porque ele explica exatamente como é que funciona todo esse processo de startup. Quer dizer, como é que os fundos de investimento processam as empresas. Quer dizer, eles vão lá e injetam muito dinheiro, normalmente fazer a empresa crescer bem rápido, então precisa ser algo inovador para ela ganhar mercado, o custo variável tem que ser baixo, para que esse crescimento não aumente muito as despesas, então empresas de tecnologia normalmente têm um custo variável baixo, e aí eles fazem um forte investimento exatamente para aumentar o faturamento, é crescer. Para depois que a empresa já está bem grande, aí sim eles vão pensar em lucratividade, reduzindo os custos, que é o caso da Uber,
que é o caso dessa que vende imóveis, que aluga imóveis, né? Enfim, todas essas grandes empresas. O Uber até hoje, pelo menos até pouco tempo aí, dava prejuízo. Todas essas empresas enormes aí, a gente pensa que dá um baita lucro, vai dar futuramente. E o 10º princípio é assim: conheça os números da sua empresa. Você tem que saber quanto é que você está gastando, quanto é que você está faturando, onde é que você está gastando, e para isso você precisa ter um bom sistema de ERP. Então, você tem mentalizado na tua cabeça os principais números da sua empresa. Não seja desligado nessa parte. Fique sempre atento a quanto está. Bom, eu estava lá no conselho quando minha mulher chegou e disse que não vai mais aguentar a minha presença em casa, vai trabalhar, aquilo soou que nem música para os meus ouvidos. E aí eu falei, bom, vamos desenvolver então um sistema na nuvem, que é o que nessa época, 2008, 2009, estava começando a surgir. Então o RP Flex nasceu dessa ideia, né, fazer um negócio diferente, um negócio novo, um negócio que possibilitava um desenvolvimento melhor do projeto de RP em sala de aula, porque permite o acesso do aluno em qualquer lugar, em qualquer máquina, não precisa ser sempre na mesma máquina. Então, o RP Flex nasceu com esse objetivo, né? Continuidade no projeto RP em sala de aula, que eu já fazia desde o tempo da microsigla. Com muitas inovações, né? Quer dizer, o fato de ser na nuvem, roda no navegador, ou seja, em qualquer máquina, não precisa colocar nada na máquina, basta chamar o navegador, qualquer um deles, né? O da Microsoft ou do Google, hospedado num data center, está na nuvem, e uma única versão, né? Quer dizer, e uso intenso de APIs. Então, esse é o RP Flex, ele começou a ser desenvolvido em 2006, 2007, 2009, é que ele realmente começou a ser comercializado, e hoje a gente procura colocar no RP Flex o que de mais inovador, mais moderno existe. Então, a gente agora está integrando ele com o Power BI, que é um BI, e a ciência de dados hoje está evoluindo muito, é uma das inovações bem interessantes que está surgindo aí, de você, através dos dados, tomar decisão. Também, internet IoT, é você integrar o teu sistema com chips dentro da fábrica, obtendo informações tipo de balança, de equipamentos eletrônicos automaticamente, enfim, eliminar ao máximo possível a digitação, né? Através de chips, recebendo informação de tudo que é lado. Ou seja, a indústria 4.0, quer dizer, você automatizar esse processo industrial com a informação navegando de uma máquina para outra, qual lote ficou pronto, usando exatamente o RFID, que é um chips que tem a possibilidade de receber e mandar informações, independente se está com visualização, quer dizer, esse que você usa no Sem Parar, que você reconhece quem é aquele objeto, assim como o QR Code, né, que é um código já, uma evolução do código de barra, que tem um número incrível de dígitos numéricos ou alfa, então bilhões de combinações que permite você reconhecer qualquer produto, qualquer informação, qualquer pessoa, né, através do código que está no celular daquela pessoa e que ele lê e reconhece. E esse negócio de inteligência artificial, né? A inteligência artificial, está todo mundo falando nisso, os ERPs têm que começar a trabalhar com isso, e é uma coisa assim, né? Quer dizer, começou com o computador da IBM, lá, o Deep Blue, vencendo o jogo de xadrez do Kasparov, do campeão mundial, mas com reconhecimento de pessoas. E a inteligência artificial, pessoal, nada mais é do que o aproveitamento dessa velocidade
incrível que o computador tem hoje de fazer o processamento e também da sua capacidade enorme de armazenamento. Então, por exemplo, no reconhecimento facial, o computador analisa aqui 13 medidas. 13 mil medidas. E com essas medidas, né, ele consegue reconhecer a pessoa baseado no que está cadastrado lá no sistema. Hoje até reconhece animais, né? Uma vaca é reconhecida a identificação daquele animal, que para a gente, com a nossa inteligência, não conhece, não consegue reconhecer. Assim como a biometria, né? E também o beacon, que faz esse reconhecimento através do celular. Outra coisa incrível que a inteligência artificial faz é essa compreensão do chatbot, quer dizer, da voz, inclusive fazendo traduções, né? Mas a tradução também nada mais é do que um processo em que o programa vai lá, pega uma palavra em português e verifica como é que ela é em inglês, como é que ela é em alemão, e com isso faz a tradução instantânea, evidentemente, com rotinas aí bem sofisticadas, mas extremamente rápidas e que possibilitam esse processamento. Não só de emitir voz, de falar, como também de entender o que é falado. Então, você tem os assistentes, né? Tem o Watson, tem o Cortana, o Watson é da IBM, o Cortana é da Microsoft, o Siri é da Apple, o Alexa é da Amazon, e esses assistentes virtuais é que fazem todo esse processo, né, de compreender o que está sendo falado e depois de emitir uma resposta audível. A gente vai mostrar. Mas tudo isso depende exatamente de machine learning, quer dizer, todo o processo de inteligência artificial, ele antes tem que receber o armazenamento de toda aquela informação que a inteligência artificial vai tratar. Então, por exemplo, no caso de idioma, tal, ele precisa entender todas as palavras e, no caso dele responder essas perguntas num suporte, por exemplo, seja de um banco, seja de uma empresa de software, ele responder as perguntas que o pessoal faz. Antes você precisa armazenar aquela informação, antes você precisa informar as várias formas que a pessoa vai perguntar aquele dado, aquela dúvida, e dar a resposta. Então, nada é feito assim por milagre, ou pelo menos uma inteligência semelhante à nossa, que raciocina. Tudo tem que ser armazenado. E por isso, então, os computadores têm que ter uma capacidade enorme, né? Computação quântica, inclusive, futuramente aí vai ter essa capacidade enorme. Onde é usado? Segurança, né? Através do reconhecimento da pessoa, através de todos os dispositivos, né? Verificando onde estão cada pessoa, através de filmagem, análise de crédito, fazendo uma análise de cada pessoa, verificando se ela pagou direitinho tudo que ela comprou, ações de marketing, verificando estatisticamente qual é a tendência no mercado, qual é o produto que está vendendo mais, em que circunstâncias, né? Quando chove, o que vende mais, quando faz calor, o que vende mais, determinação de preço de venda, então analisando preços do concorrente, verificando qual é o custo, e aí determinando o preço que talvez vai usufruir o maior lucro, né? Como a gente faz, inclusive, no jogo de empresas, lá do RP em sala de aula, alocação de recursos, né? Colocando as máquinas bem posicionadas, quer dizer, qual é a carga de cada seção de produção, colaboradores, contratação, verificando qual pessoa tem mais jeito para vender, para trabalhar na parte administrativa, baseado em informações também do passado, investimentos, verificando qual é o papel que vai talvez render mais, baseado em também informações do lucro da empresa, da situação dos sócios, quem foi contratado. Enfim, pessoal, divulgações. Todo esse processo depende de você fornecer informações. No momento que você informa, que você alimenta o computador com informações, então o
processo da inteligência artificial, o programa, ele analisa essas informações e toma a melhor decisão. Assim como no programa de perguntas e respostas, né, que o Watson ganhou lá nos Estados Unidos, de um camarada que tinha ganho 74 vezes, ele nada mais fez do que se alimentado com todas as enciclopédias durante 4 anos que haviam na época disponíveis, e com isso ele tinha todo um conhecimento baseado nessas enciclopédias que foram dadas. E também, aqui é o nosso outdoor, mas o que eu quero dizer aqui com esse outdoor é que o sistema ele tem que dar inteligência à gestão de uma empresa e também ao robô. Quer dizer, futuramente, na verdade, talvez quem vai administrar a empresa são robôs, que vão ter essa inteligência necessária para tomar decisões. Nosso sonho nessa parte toda de evolução de sistema, evolução de RP, que a gente já tem desde a década de 90, é realmente o computador, o sistema de informação, né? Vocês que estão estudando com esse nome, né? Sistemas de informação. O que é um sistema de informação? É um sistema que vai dar informação do que eu devo fazer. E aí o sonho nosso é que um dia, realmente, quando você chega de manhã na empresa, ele vai te dizer: meu, já tomei todas as decisões de hoje. Já reduzi a produção do produto A, porque ele estava em excesso, estava vendendo pouco. Já aumentei o preço do produto B, porque ele estava vendendo muito e o estoque está baixo. Você vê que toda decisão que ele está tomando tem uma lógica que ele tem nos seus dados, né? Controle de estoque, custo da produção, vendas. Admitiu um novo colaborador, ele verificou lá que estava faltando gente, então analisou a lista de pessoas que queriam trabalhar lá e contratou o que mais se adequa àquele posto. Aumentou a verba no Google, o programa foi lá, verificou que você aplicou um pouco mais no Google e a venda aumentou mais do que o valor, mais proporcionalmente do que o valor que você aumentou na verba. Então, ele aumentou a verba, o sistema. Enfim, o sistema tomou as decisões que a gente aprende no curso de gestão empresarial, como vocês estão aprendendo, mas antes vocês tiveram que ensinar ao computador como tomar essas decisões. Então, tem que estudar, tem que realmente ver quais são as melhores práticas de administração para ensinar o computador e aí ele ter a inteligência artificial dele baseado nessa informação. Enfim, pode ir para casa, aproveita o dia, não precisa mais trabalhar, o ser humano vai ser dispensado de ir todo dia lá na empresa. Então, pessoal, é isso. Nós temos já dentro do RPFlex um exemplo bem legal que eu vou mostrar aqui de inteligência artificial. Aqui eu estou no sistema, então eu posso chegar aqui, por exemplo, e perguntar, eu vou clicar aqui no microfone, qual foi o faturamento em agosto de 2020? Vou ver se ele responde. Eu acho que eu vou ter que dar uma recarga. Vou dar uma recarga aqui. Talvez, como é o sistema na nuvem, você fica um tempo sem usar, ele... Deram um nome aqui desse robozinho de Ernestinho, embora a voz dele... Eu sou o Ernesto, assistente virtual do RPFlex. Que posso ajudar? Então, aqui, nosso amigo Ari, que é o nosso diretor de tecnologia, desenvolveu aqui. E aí eu posso chegar e fazer uma pergunta. Qual foi o faturamento de setembro de 2020? Demora um pouquinho para entender. Olha.
Então, explicando aqui um pouco o detalhe, a gente tem duas aplicações, vamos dizer assim, no nosso caso, mas, assim, uma é no suporte. No suporte, o que você tem que fazer é introduzir no sistema, quer dizer, digitar realmente todas as perguntas mais frequentes que os clientes fazem, e você precisa gerar essa pergunta das várias formas. Por exemplo, uma pergunta que o pessoal faz, como é que eu emito uma nota fiscal? Então, você precisa, não basta você jogar uma única pergunta. Você precisa, como é que eu faço uma nota fiscal? Como é que eu faço faturamento? Como é que eu gero um documento de vendas? Entende? Porque quando você pega, por exemplo, esses sistemas do Bradesco, de Itaú, esses que você vê, que você normalmente usa, a pergunta que você faz pode ser das mais variadas formas. Então, quem estiver alimentando o computador no machine learning tem que realmente colocar todas as hipóteses possíveis. Porque se você não colocar, pode acontecer de ele falar, não entendi sua pergunta. E a outra coisa é o seguinte, a sua pergunta, ela pode ou ser uma resposta simples a uma pergunta, mas o que é mais importante, ela pode ser o acionamento de uma rotina. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu perguntei qual foi o faturamento de setembro de 2020, o que o programa fez, e esse programa, na verdade, essa rotina de decifrar a pergunta e tomar uma atitude, ela é feita pelos assistentes virtuais que eu mencionei lá. No nosso caso, a gente usa o do Google, porque é gratuito, inclusive. Então, esse processo de inteligência artificial não está dentro do próprio RPPlex. A gente usa a inteligência artificial da Google. E, no caso, a resposta normalmente não é simplesmente um texto que você coloca lá. Muitas vezes como esses assistentes que você vê sobre de suporte. Mas, nesse caso que eu falei, ele aciona uma query. Assim como ele foi lá e fez uma query buscando qual foi o valor das vendas em setembro de 2020. Mas, na verdade, essa é uma rotina simples, uma query para buscar o faturamento em um determinado período. Mas poderia ser o acionamento de uma rotina super complexa, né? Que levasse até uns 4, 5, 10 minutos para processar. E aí é que entra exatamente a possibilidade de a gente ter esse processo aqui que eu mostrei, né? Deixa eu botar aqui. Que é o lado o computador recomendando de manhã, esse aqui. Então, aqui, na verdade, quer dizer, quando você for clicando aqui, cada uma dessas respostas que ele está dando é o resultado de uma rotina que foi escrita por um programador, baseada num procedimento que vocês, administradores, ou que a gente, administrador, definiu. Então, ele vai lá ver qual é o produto que está com estoque mais alto, que não está vendendo, então, e qual é o plano de produção que está registrado no sistema, ele vai lá e diminui. Então, vocês veem que não é uma coisa impossível, né? É evidente que cada vez mais a coisa vai ficando complicada e tal. Enfim, pessoal, chegamos aí no nosso tempo. Estou aberto a perguntas. Vejam que não é simples, tudo tem seu complicômetro, mas é isso. Espero que vocês saiam daqui melhor do que quando chegaram, aprenderam alguma coisa. Eu tenho um site, ernestoabercorn.com.br, aí lá você pode baixar gratuitamente, em forma digital, dicas de como chegar lá. O site é esse aqui. Você tem 160 vídeos lá que você pode assistir, né? Ou lá ou no YouTube, clicando ernestoabercorn.com.br. E os vídeos são sobre tecnologia, sobre qualidade de vida, sobre curiosidades, sobre economia, tem os mais variados vídeos. Além de, no livrinho lá, ter os 10 princípios de qualidade de vida, eu não canso de falar, recomendar, vocês jovens,
atividade física todos os dias, alimentação equilibrada e orgânica, dormir o suficiente para se sentir descansado, trabalho, fazer dele um lazer, um prazer, ler, estudar, estar sempre bem informado, espiritualidade e viver a própria, amar a família e os amigos, inimigos jamais tê-los, agir com ousadia, calma e persistência e cumprir as metas estabelecidas. É isso aí, pessoal. Difícil dar conselho para vocês. Vocês sabem tudo. Cachorro velho não muda os hábitos. Mas uma coisa é certa, seu aprendizado, suas realizações só dependem de uma pessoa. Aí na tua frente, olha no espelho, você vai ver ela. Mesmo porque, se você não fizer, meu amigo, ninguém vai fazer por você. Senhor Ernesto, é sempre um prazer, é sempre uma grande satisfação tê-lo aqui conosco, viu? Inclusive, temos aqui a alegria, a satisfação de termos o nosso diretor, professor Mauro Tomazella, Juliana Tonon, nossa coordenadora pedagógica aqui, coordenadora regional, né? Desculpa. E, para não me furtar, esquecer algum professor, né? Temos aí muitos professores e uma grande quantidade de alunos, não só de gestão empresarial e gestão de tecnologia da informação, mas temos aqui manutenção industrial, automação industrial, temos aqui os alunos também de produção fonográfica, uma alegria muito grande. Eu que sou suspeito de falar, né, Ernesto? Você é um agente motivador. Vou contar até um segredinho aqui para a galera, ó. Há um tempo atrás eu fui lá no Spa Aventura. Imagina aquele sujeito que nunca mexeu no arco e flecha. Mas o Ernesto é tão... ele instiga a gente a tão bem, né? Que, olha, a 50 metros de distância eu parecia o Robin Hood. Eu consegui acertar 3 flechas bem no centro do alvo, galera. Esse daí é um incentivador nato mesmo, viu? Eu sou suspeito a falar. Mas temos outras e muitas histórias, né? Eu só não consegui passar no voo da águia lá, né? A tirolesa me deixou morrer de medo. Mas você sabe que uma história que eu tenho contado muito foi a última vez que eu fui para Tatuí. Eu fui para Tatuí, dia que teve aquela enchente aqui em São Paulo. Às 8 da manhã, cheguei lá, justinho no horário da palestra, que foi acho que às 5 horas da tarde, mais ou menos, 6 horas, dei a palestra, aí eu saí às 8 e cheguei às 2 da manhã em casa. Também ainda peguei o freio. Ai, meu Deus, você não sabia disso. Mas é um prazer tão grande aí para é muita vale aventura. A pena, mesmo com... Ai, que joia! É uma grande satisfação, Sr. Ernesto. E vamos abrir, então, esse momento agora para as perguntas. Por favor, vocês que estão aqui conosco, os nossos alunos, professores também, por favor, fiquem à vontade. Vamos verificar aqui e responder as perguntas, que o Sr. Ernesto está aqui mais esse tempinho, vai ficar mais um pouquinho aqui conosco. Temos mais uns minutinhos, né? E fica aqui o meu agradecimento, Sr. Ernesto, por todo esse conhecimento compartilhado. É sempre gostoso, né? A gente receber essa sua visita e principalmente todo esse ensinamento. Estar aqui com o nosso diretor, professor Mauro, Juliana, todos os nossos professores aqui é uma grande satisfação. Por favor, fique à vontade. Deixa eu só responder uma pergunta antes que tenha outra também. Sobre o projeto R em Sala de Aula, né, professor? A gente está falando, o manual agora está bem legal, dificilmente o aluno tropeça em algum ponto. A gente está colocamos também 16 vídeos que explicam também detalhadamente como fazer o exercício. O exercício está bem redondo. Então, vamos ver se a gente coloca aí todos os alunos da FATEC, principalmente da unidade Tatuí, para fazer o RP em sala de aula. Nossa, essa é uma grande oportunidade que eu realmente agradeço. Inclusive, hoje nós estivemos em contato já com o professor Mauri, que é o coordenador de gestão empresarial. Hoje a Heloísa já conversou com ele, já tenho alunos de GTI já fazendo, estão adorando o curso. É fantástico mesmo. E eu agradeço, assim, de coração, essa oportunidade que o senhor está oferecendo. A oportunidade, viu? Na verdade, visa
as pessoas amanhã nos ajudarem a implantar o sistema. Colaboradores nas empresas dos Olá, nossos clientes. É o futuro. Temos aqui a pergunta do Humberto de Abreu. Qual é o seu maior estímulo de continuar trabalhando, senhor Ernesto? Esse negócio de aposentadoria é uma coisa assim que eu não acho legal. Quer dizer, é evidente que talvez uma renda tal, mas jamais deveria ter assim a pessoa que está com saúde parar de trabalhar. E você vê na Europa, é impressionante. Você vai no metrô, você vai, assim, principalmente nos lugares públicos, né, funcionários públicos, tudo de cabelo branco, velhinho lá, trabalhando firme. E o trabalho, quando você se aposenta, realmente você começa a morrer. Então, eu tenho uma frase, né, que eu falo que se eu morrer à tarde eu quero ter trabalhado de manhã. Eu não sei se eu vou ter condições de trabalhar ainda, mas trabalho, você vai lá, conhece amigos, tem o que fazer, e às vezes até o trabalho voluntário, tal, mas não é sacrifício, isso que eu sempre falo, pô, não é sacrifício. Então, é verdade. É verdade, é uma satisfação, né? Procure, quem se aposenta, procure, bom, tem muita gente que hoje já reconheceu isso e faz alguma coisa, uma ação beneficente, uma ação familiar, ajudando em casa. O importante é ter o que fazer. E também, quando você tem que analisar assim que todo trabalho ele tem que ter momentos frequentes de você alcançar uma meta, porque aí é que você sente aquele prazer, né? Pô, consegui. Então, a programação tem essa vantagem, porque toda vez que uma rotina que você ficou lá 2 dias para fazer funcionar começa a funcionar, já é um incentivo. É verdade, é verdade. Ei, motivador. Temos aqui do Alex Cruz também, uma pergunta do Alex Cruz. Boa, senhor Ernesto. E o que o senhor tem ou acha, né, que agora a nossa economia, no modo geral, vai deslanchar? Ou vamos ter um aumento do desemprego? O que o senhor acha? Olha, eu estou confiante. Eu acho assim que não é bom falar de política aqui, né? Mas eu acho que esse governo, ele pelo menos está direcionado a fazer uma política econômica. Não vou nem falar do presidente, mas o Paulo Guedes, sem dúvida, é um cara bom. Então, ele vai, quer dizer, a economia sofreu um baque, né? A gente teve aí até foi menor do que se esperava 9%. Eu li no jornal que talvez vai ser 5%, mas então, quando voltar ao normal, e já está voltando, a coisa vai fluir bem. Então, o Brasil precisa agora realmente pegar no tranco aí e começar a crescer com 4%, 5% ao ano. Não dá para ficar crescendo com 1%, 2%. E eu acho que é privatizar mesmo, melhorar toda essa condição do trabalho, né? Quer dizer, essa ideia da reforma tributária aí de reduzir o INSS sobre a folha. Então, são medidas pontuais que vão fazer com que a economia cresça. E com a economia crescendo, o emprego também melhora. Eu estou pondo... Perfeito, perfeito. Essa é a grande visão de um agente inovador aqui, hein? Nós temos aqui essa visão. Se a nossa professora Rosana estivesse aqui junto, com certeza ela ia gostar de todas essas dicas. Temos aqui... Essa pergunta é do Lucas. Lucas Rodrigues. Eu gostaria que o senhor Ernesto pudesse comentar sobre os desafios dos novos gestores quanto a este avanço na tecnologia. Boa pergunta, Lucas. Exato. Quer dizer, realmente, a tecnologia, eu mesmo me perco toda hora aqui no meu celular, quando eu vou pagar um negócio no banco, no cartão de crédito. A gente tem que estudar muito, né? Memorizar as senhas, coisa mais maluca, né? Mas esse
eu acho assim que o conhecimento do RP já é um ponto muito importante, quer dizer, tem que conhecer. É uma coisa, às vezes, meio chata, meio maçante, porque tem muito detalhe e tudo. Então, todos têm que, de alguma forma, conhecer sistemas de gestão, conhecer... e hoje, a molecada, o celular, né, toda essa revolução que houve, então, a tecnologia está influindo cada vez mais, vai influenciar o trabalho, vai influenciar tudo, e as pessoas, e as escolas, né? E aí a FATEC é um exemplo, assim como a ETEC, mas eu acho que a tecnologia já tem que começar agora no primeiro grau, no primeiro ciclo, né? Porque ela é importante. E quando você aprende com criança, como com 8, 9 anos, aí você tem muito mais facilidade. E essa molecada também, elas, como não tem assim um treinamento mais eficaz, elas aprendem muita coisa errada, né? Quer dizer, elementos que não são os mais corretos. Verdade, verdade, isso mesmo. Olha, nós estamos aí agora 8h26, temos mais uns 4 minutinhos aqui. Vamos aproveitar mais uma ou duas perguntinhas para a gente poder finalizar nossa live de hoje. Fernando Campos, após várias tentativas de alcançar um objetivo e não dar certo, qual seria o conselho? Essa eu sei que o senhor vai responder. Tenta outra vez. Tente outra vez. Eu acho assim que muitas vezes a pessoa coloca objetivos muito altos em momento de vida, ou pela própria capacidade dele, ou pela própria situação, né, econômica. Então, eu sempre digo, quando você não alcança um objetivo, quando está difícil de alcançar esse objetivo, a solução é diminuir, né, o nível do objetivo, né? Você está procurando uma promoção, tal, talvez para ser gerente. Não conseguiu, tenta ser só um nível mais alto. Então, procure sempre estar analisando suas metas para elas poderem ser alcançadas. E aí, uma recomendação que me ajuda muito, pega lá meu diário, Mônica, está na sacolinha. Faça um diário. Então, eu sempre tenho aquela sacolinha de estabelecer as metas, né? Um dia bom para você definir as metas do ano que vem é dia 31 de dezembro. Isso é fundamental. Mas, mesmo assim, você, a cada 30 dias, assim, você precisa fazer uma reanálise. Então, olha, esse aqui é o meu diário. Olha o tamanhozinho dele. E olha aqui os anos que ele... esse aqui está desde 2017. Então, final de ano, importantíssimo. Defina suas metas. 2020. Está escrito aqui, então não tem erro, vai ser executado. Aí, de tempos em tempos, eu escrevo um negócio, eu coloco sempre o título assim, linha de frente. Quer dizer, quando você vai dormir, o que você pensa? Ou quando você acorda de manhã, o que vem na tua cabeça? Vem normalmente aquilo que você tem que realizar. Então, escreve quais são as atividades que você tem, nesse momento, como sua linha de frente. E são aqueles pontos que você quer atingir nas próximas semanas. E aí, a cada momento do dia, você verifica se você está fazendo alguma coisa que tenha a ver com aquilo que você escreveu na linha de frente. Quando você começa a se fiscalizar nesse sentido, e para isso você precisa escrever, se você escrever não funciona, você vai ver que, começa a evoluir, começa a realmente ter foco. Perfeito. As coisas acontecem. Isso é verdade. Temos que ter foco. E também, quando você faz isso, você chega uma hora que você fala assim, realmente, esse objetivo aqui que eu coloquei está muito pesado, eu não vou conseguir. E aí você mesmo escreve ele de forma mais branda, né? Sei lá, minha meta é vender 400 mil reais. Não estou conseguindo, vou vender só 300.
Tá certo. Consegue atingir a meta? Diminui a meta. Vamos lá. E vamos continuando batalhando. Olha, eu ia encerrar, mas vamos... Pelo menos você fica feliz, né? Pô, atingir a meta. Chegamos numa meta. Diminuiu uma meta. Iríamos encerrar, mas nós temos aqui a última perguntinha, então. A pergunta do Abner Medeiros: onde posso aprender mais sobre a linguagem ADVPL? A DVPL é uma linguagem bem legal, ela foi desenvolvida pela TOTUS por causa do Clipper. O Clipper, ele não rodava, não rodava no Windows, não rodava servidor e não rodava SQL. Aí a equipe da Microsiga, ainda na época, em 1997, começamos a desenvolver uma linguagem. E quem começou mesmo foi um camarada que era recém-admitido e que tinha estudado exatamente ciências da computação. Mas você pode aprender a DVPL. Nossos cursos, nós temos curso de ADVPL, porque a gente é oriundo lá da TOTUS, então a gente ensina a DVPL, ensina o Proteus. A TOTUS também ministra esses cursos. Na internet, você tem vários grupos que ensinam a DVPL. Então, é uma linguagem é uma linguagem fácil, né? São oriundos do Clipper, mas hoje tem comandos mais avançados. E não sei se esse que perguntou, se ele já conhece alguma outra linguagem, porque todas as linguagens são muito semelhantes. Sim, sim. O complexo é a pessoa entender o mecanismo de programação, né? Entender que são rotinas, subrrotinas, que você pode desenvolver macros e subrrotinas que facilitam muito o trabalho. Programação é uma coisa assim que você vai aprendendo com os colegas, escrevendo programas. Você tem que praticar muito, muito. E não desistir. Isso mesmo. Às vezes você fica 2, 3 dias para achar um erro, às vezes você só consegue mesmo procurando a ajuda de um colega, mas quando você acha o erro, é aquele orgasmo. Alegria. Isso é verdade. Na minha idade, orgasmo, mas só quando eu termino a rotina de programação. Senhor Ernesto, é um prazer tê-lo aqui conosco, uma grande alegria, uma grande felicidade. Em nome da nossa direção, aqui em nome do professor Mauro, eu venho agradecer de coração a sua visita, essa palestra excepcional. Para todos nós aqui, é algo muito enriquecedor, né? É toda uma trajetória de vida, inclusive aí todo esse conhecimento envolvendo, né, a nossa temática, que é a inteligência artificial. Então ficam aqui os nossos sinceros agradecimentos, agradecimento por nossa parceria, por nossa amizade, por tudo que o senhor tem oferecido aí, principalmente a nossa FATEC, né? Então aqui uma mensagem do nosso diretor, o professor Mauro. Obrigado mais uma vez ao senhor Ernesto, professor Matias, Luana, professor Anderson, nosso vice-diretor, os coordenadores, os organizadores do evento, professores e alunos participantes. Foi brilhante, segundo aqui o nosso diretor. Muito sucesso a todos. Em nome de Mauro Tomazella. E, professor, você está me devendo aquelas visitas que você fazia com aqui. Com certeza. A parte mais legal daquela visita é quando eu pegava assim a turma lá e colocava na frente dos programadores. É verdade. Pergunta aí como é que faz um programa. Isso é verdade. Estamos finalizando. Vamos torcer, né, para essa pandemia passar, para com certeza retornarmos a fazer essas visitas que são muito enriquecedoras. Para a gente é uma grande alegria, um grande orgulho participarmos, né, e os alunos poderem ver o dia a dia aí da equipe e tudo. É muito importante. Mas é assim, só estamos esperando passar esse período de pandemia para voltarmos e darmos aquele abração novamente, nos encontrarmos pessoalmente, que isso é muito importante. Falou, professor.
Muito obrigado. Olha, em nome da FATEC, em nome do curso de GTI, em nome de todos os cursos da FATEC, desejo aqui uma ótima semana e muito obrigado por tudo que o senhor aí nos passou. Falou. Foi um prazer. Um abraço. Felicidades. Professora Luana, muito obrigado a todos aqui que estão conosco. Um grande abraço. Muito obrigado, senhor Ernesto. Felicidades.